Graça e paz em nome de Jesus. Esse dia, ele está sendo preparado pelo Senhor Jesus para abençoar a sua vida, para dar um sentido ao seu coração, para trazer paz ao seu interior. E eu creio que a palavra de Deus te ajudará a andar a cada dia na vontade, na presença e na direção do Senhor Jesus. Quero abençoar a sua vida, orando por você, pela sua família, pela sua casa, por este dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Uma manhã onde nós vemos e percebemos pelos noticiários, quando não nos deparamos com as pessoas conversando, que elas se encontram em um tão grande desespero. E o Senhor tem nos dado paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor tem nos dado alegria em meio às lutas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz liberdade de vida. O Senhor é a nossa liberdade, o nosso sentido. Senhor, nós colocamos este dia, Senhor, crendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. E o Senhor tem trabalhado, o Senhor está trabalhando, e no final do dia nós nos surpreenderemos com tudo aquilo que o Senhor fez, e diremos e falaremos: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui tem trabalhado o Senhor, até aqui tem feito grandes maravilhas o Senhor. Senhor, nós entregamos esta manhã, pedimos para que a palavra nos incentive, nos motive, nos liberte, Senhor, a cada momento. Que a Tua palavra possa entrar no mais íntimo dos nossos corações. Repreendemos todo e qualquer levante de Satanás, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, a nossa alegria ou roubar a palavra. Nós declaramos fora, declaramos o que vai permanecer é somente a Tua unção e o poder do Teu Santo Espírito no dia de hoje em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero junto com vocês meditar em João, capítulo 8, nós veremos o verso 32, 33, 34 e 36. Lembro-me que uma ocasião nós estávamos em uma ilha e um dos presbíteros subiria aqui para Curitiba para estar fazendo alguns exames de rotina médica, alguns exames médicos de rotina, e fomos até o terminal que ali tinha para comprar as passagens. Enquanto ele comprava as passagens, eu comecei a conversar com um senhor daquele determinado local, e aquele senhor começou a relatar de como era a vida dele, como ele vivia, como eram as suas atitudes, como ele era escravo das situações do pecado e de tudo aquilo que era ruim. E eu estava em uma expectativa de ouvir tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus moveu, de como ele se tornou uma nova criatura, deixando aquela velha maneira de viver. E lembro-me que eu fui surpreendido e caiu toda a minha expectativa quando ele falou assim: pois então, eu era escravo, eu vivia uma vida assim, assado, dessa maneira. Aí ele olha para mim e fala assim: ô, saudade daquele tempo. Irmãos, na realidade, quando nós somos libertos verdadeiramente. Temos nojo daquela vida que levávamos. E nesta manhã, eu quero deixar para vocês quais são as etapas que nós experimentamos para uma liberdade. O tema de hoje é uma pergunta: você é livre? Tema: você é livre? Vamos ver então nesta manhã quais são estas etapas que nós experimentamos para a nossa liberdade. Para respondermos esta pergunta como tema: você é livre? Veremos então no primeiro ponto, e aí é a primeira etapa que todos nós vivemos, estivemos nesta
condição que eu vou colocar agora. Talvez alguns ou a maioria que não conhece o Senhor Jesus se encontram. Outros, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, voltam a esta primeira etapa. Então, a primeira etapa, para nos tornarmos livres, libertos e que vivemos, já estivemos ali, o escravo. Verso 33 e 34 do capítulo 8 de João diz assim: Responderam-lhe: Somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O Senhor Jesus, aqui, ele está dialogando, conversando, defendendo a sua missão e a sua autoridade. E há um grupo de judeus aqui, e ele começa a dialogar, conversar. E nós vemos aqui esta conversa, esse debate, e nós vemos o Senhor Jesus colocando a situação da escravidão, a escravidão do pecado. Todos nós que estamos aqui neste ambiente, que está aí fora, desde quando até mesmo a criança, ela começa a ter a consciência do certo e do errado, ela se torna um ou uma pecadora. Ela já sabe discernir o certo e errado e começa a fazer as suas escolhas. Então todos nós começamos e viemos a este mundo com a nossa consciência aí, começamos e somos pecadores desde o início. Pecamos e quando pecamos, erramos o alvo. Saímos debaixo da direção do Senhor. Saímos debaixo da vontade de Deus. E eu quero te dizer que todo pecado, ele mata. Que todo pecado gera em você feridas, marcas, circunstâncias, medo, desespero, opressão, depressão. Todo pecado te leva à morte. Todo pecado te leva a um afastamento momentâneo de Deus ou pode te levar eternamente separado de Deus. Todo pecado faz de uma pessoa uma escrava ou um escravo. Ele ou ela não tem força para sair debaixo deste jugo, deste peso, desta condenação. E quando falamos de escravo, o escravo ele tem o seu senhor. Nós vemos na Bíblia quando uma pessoa ela tomava uma decisão por ser trabalhador ou servo de um patrão, ela então furava sua orelha e dizia que ela era escravo daquela pessoa até o final da sua vida. E ali ela trabalhava para o seu senhor. E ali ela fazia a vontade do seu senhor. E ali ela sabia o gosto, os desejos, ela agradava a vontade do seu Senhor. Ela não optava ou não tinha outras opções a não ser o seu Senhor. Ela não queria trabalhar para outro Senhor, ela não queria viver para outro Senhor, a não ser aquele para o qual ela ou ele se comprometeu a viver a sua vida. E aqui nós temos um Senhor. Quando eu vivo debaixo da escravidão do pecado, eu tenho como Senhor Satanás. Eu faço as suas vontades. Eu vivo para ele. Eu agrado a ele. Eu estou debaixo do jugo dele. As correntes do inferno estão sobre a minha vida. Porque ele, querendo ou não, a pessoa optando ou não, ele se torna o Senhor daquela pessoa. E aquela pessoa, por mais que lute, por mais que ela tente ser livre, por mais que ela opte pela sua vontade de trocar de senhorio, ela não consegue. Ela não tem forças para isso. E a cada vez, e a cada momento, e a cada dia que ela tenta sair deste poço sem fim, a cada dia mais, ela vai para o fundo do poço. Porque o seu Senhor, o escravo, aquele que se tornou o escravo do pecado de Satanás,
ele não tem opção, a opção é a morte. Então todos nós um dia estávamos debaixo deste jugo de escravidão, de pecado, fazendo a vontade de Satanás, vivendo debaixo da escravidão, da mentira, do ódio, da raiva. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos, nós voltamos a praticar e nos tornamos escravo, não somente novamente de Satanás, mas da carne, das vontades, dos pensamentos, do medo. Quantas pessoas se tornaram escravas da mentira? Quantas pessoas no dia de hoje estão pensando, porque estão algemadas pelo seu senhor das trevas, e estão sendo bombardeadas na mente e no coração por uma prisão chamada suicídio, tentando tirar a vida, tentando dar cabo da vida. Quantas pessoas estão sendo iludidas pelos desejos momentâneos da vida? Quantas pessoas se tornaram escravas das drogas, do álcool? Quantas pessoas se tornaram escravas da prostituição, não conseguem sair mais deste poço sem fim? Porque estão debaixo do senhorio de Satanás. Se tornaram e estão escravos e escravas do pecado. A maior escravidão que uma pessoa pode chegar em seu coração, em sua mente, em sua vida, é ela ter a certeza de que ele ou ela é uma ou um escravo daquela situação, daquilo que ele ou ela está vivendo, mas em sua mente, em seu coração, ela tenta ser livre, sabendo que ela é prisioneiro ou prisioneira daquela situação. Este é o maior engano que Satanás coloca no coração das pessoas. A pessoa sabe que ela está vivendo, a pessoa tem o desejo de sair daquela situação, a pessoa coloca em sua mente, agora o meu pensamento ele é positivo, eu vou conseguir, eu vou deixar essa situação, eu vou parar de usar drogas ou bebida, mas dali para frente, ou algumas horas, ou dias, ou meses, ela se torna ou ela volta ao ponto de partida daquelas algemas e ela percebe que ela ainda continua escrava do pecado. Quero te dizer nesta manhã que por mais que vemos este mundo pecadores, eu quero te dizer que nós não precisamos viver eternamente escravos do pecado e de Satanás. Eu quero te dizer que há uma saída. Eu quero te dizer que a pessoa, ela somente fica escrava se ela optar por esta escravidão para a sua vida eterna. Porque se ela decidir hoje que ela não quer mais viver, há uma solução para ela. Se ela se deparar com a sua consciência e dizer assim, basta, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais viver desta maneira. Eu estou sofrendo muito, eu não vejo saída, mas eu não quero mais. Há uma resposta para ela. E a resposta para ela, e a segunda etapa para essa liberdade que nós vivemos para alcançar e sermos livres, se chama o segundo ponto, a verdade. O verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te dizer que a verdade aqui não são várias pessoas. A verdade aqui é onde a palavra de Deus está nos indicando que deveríamos e devemos conhecer esta verdade. Por que deveríamos e devemos conhecer esta verdade? Porque ela é libertadora. Porque esta verdade te dará um norte, um sentido de vida. Porque esta verdade
quando você experimentá-la, ela te livrará da mentira, do engano, da prisão. Ela te trará novamente o sentido da vida. Ela te colocará no eixo novamente. Quem é essa verdade? Esta verdade, ela nos traz alegria. Esta verdade aqui, quando nós nos encontramos e nos deparamos com ela, esta verdade faz com que pensemos o quanto eu e você, nós vivemos perdidos. Esta verdade, muitas vezes, nos traz aquele tão grande arrependimento. Por que não conhecia esta verdade antes? Por que não deixei tudo por esta verdade? E eu quero te dizer que esta verdade não é uma opinião de uma pessoa, ou de um parente, ou de um amigo. Quero te dizer que esta verdade não é uma palavra de um representante importante de uma cidade, de um estado, ou de um país. Quero te dizer que esta verdade ela é uma pessoa. E uma pessoa muito importante. E uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que sofreu por você. Esta verdade aqui é uma pessoa que te amou, que te ama. Esta verdade aqui que você deve conhecer nesta manhã é uma verdade que se preocupa com você. Esta verdade aqui é uma verdade que não te coloca numa condição de escravo, de prisão, de dor, de sofrimento. Pelo contrário, esta verdade aqui, ela te traz para o coração dele. Esta verdade aqui te traz alegria. Talvez hoje, até este momento, você procurou viver do seu jeito, da sua forma, pensando ser o certo, quanto que na verdade estava tomando todas as decisões erradas. E eu quero te dizer que esta verdade, ela está aqui nesta manhã. Esta verdade é uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus. Ele mudou. Ele muda. E Ele está mudando os corações que têm o desejo, que têm a vontade de conhecê-lo. Esta verdade aqui, ela pode trazer nesta manhã a alegria para o seu coração. Aonde tantos dias, tantas horas, tantos meses, eu vou até ser usado. Há quantos anos você vem sofrendo, chorando, debaixo de um tão grande desespero? Esta verdade aqui está aqui nesta manhã para tornar a sua vida, o seu coração livre desta escravidão. Trazer alegria para o seu coração. Esta verdade aqui nos traz paz. Esta verdade chamada Senhor Jesus Cristo, ela nos dá a posição de filhos. Podemos ser chamados de filhos de Deus. Esta verdade, que é o Senhor Jesus, nos deu e nos dá salvação eterna. Esta verdade aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai tapear a sua vida, Ele não vai colocar um remendo na sua vida, Ele não vai fazer alguma coisa só por um pouquinho, ou de qualquer maneira, ou de qualquer jeito, não. Eu quero te dizer que Ele fará uma restauração no seu coração, na sua vida, nas suas emoções. Esta verdade aqui te colocará ao lado da mentira e você verá o quanto eu e você temos que nos firmar e viver a verdade mais e mais a cada dia. Falar algo que é verdadeiro a respeito de uma nota falsa e verdadeira. Conhecemos ambas quando as duas estão uma do lado da outra.
Quando é que eu chego à conclusão que de fato eu precisava ser livre e preciso ser livre e preciso desta verdade? É quando eu me deparo com a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade, e olho para a minha maneira de viver. Aí eu chego à conclusão que eu preciso desta verdade. Você precisa desta verdade. Seguindo, a outra etapa para conseguirmos viver esta liberdade e sermos livres. O primeiro foi a condição de escravo, o escravo. O segundo ponto, a verdade. O terceiro ponto, a liberdade. Vejamos o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, o Filho é o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livre. A liberdade, ela vem por meio do Filho de Deus. Somente Ele pode te dar esta liberdade, esta alegria de vida, esta paz, isto que você procura para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Somente o Senhor Jesus pode te conceder isto, porque Ele foi o único que morreu, sofreu, viveu, ressuscitou e está à destra do Pai, à direita de Deus. Somente o Senhor Jesus é a solução para a sua vida. Esta liberdade, como eu te disse, ela não é momentânea. Tem pessoas que experimentam esta liberdade, entre aspas, momentaneamente, através de uma viagem, porque trabalhou o ano inteiro, vem dias cansativos, então ela decide programar uma viagem. Hoje eu vou, ou nesse dia serei livre por alguns dias, deixarei todas as preocupações, viverei para este momento. E quando ela retorna, ou até mesmo na metade daquele descanso, ela observa que as situações não foram mudadas. E a angústia toma conta de novo. Quantas pessoas andaram por anos, e aí eu estou dizendo por experiências do que eu já ouvi e do que eu já estava junto, quantas pessoas trataram desta escravidão chamada drogas, muitas vezes por ano, achou-se que estava liberta, dizendo que procurou até uma instituição, um ensino que ensinavam para eles que tinham que viver tantas etapas, tantos dias, dizer que só hoje eles não iriam beber e amanhã eles estariam libertos, e lá na frente eles se deparam novamente com a escravidão destas porcarias, e quando eles olham, eles estão escravos de novo. Eu quero te dizer que quando nós temos este encontro com a liberdade, que é uma pessoa, o Senhor Jesus, e se verdadeiramente Ele te libertou, você é livre. Eu não preciso mais ter medo. Eu vigio, eu oro, eu clamo o sangue de Jesus, mas eu não preciso ter medo mais ao me deparar com essas coisas. Posso me deparar, mas eu sei da onde eu saí. Eu sei da onde o Senhor me libertou. E eu sei que eu recebi em minha vida, no meu corpo, na minha vida, o toque dele. E verdadeiramente me tornei livre. Porque eu fui tocado por ele. Eu tive uma experiência com ele. Quero te dizer que esta liberdade, ela não é por algumas horas. Muitas pessoas procuram em tantas situações, como eu acabei de dizer, em festas, em drogas, em festas que dopam em medicamentos fortíssimos, para que ela possa ter um momento de liberdade, de êxtase. Mas ela voltará ao princípio do problema que ela está enfrentando em sua vida. E ela chega à conclusão que ela não está livre. Ouvi uma ocasião de um detento que a pior prisão que ele enfrentou em sua vida, eu estava conversando com ele. Ele disse assim, a pior prisão que eu vivi, e ele chacoalhou a grade e falou, não era essa aqui.
A maior prisão que eu vivi, e depois que eu encontrei o Senhor Jesus, graças a Deus, eu me libertei e Ele me libertou dela. A maior prisão que eu vivi foi aqui, na minha mente e no meu coração. Quantas pessoas não são libertas ou nunca foram da sua consciência, daquilo que viveu, daquilo que passou, daquilo que está passando, daquilo que praticou e está praticando. Eu quero te dizer que a única pessoa que pode te tornar livre, liberta de tudo isso, é o Senhor Jesus. E verdadeiramente, quando somos livres, não falamos, como lá na ilustração que eu contei para você, ah, que saudade daquele tempo. Muito pelo contrário. Olhamos para trás e falamos assim, não queremos mais lembrar daquele tempo. Aquele tempo ficou para trás. Somos instruídos e confesso que no começo eu não entendia, quando nossos pastores sempre enfatizavam que no testemunho nós deveríamos passar uma pincelada com muita tristeza no nosso passado, mas focar o nosso presente e o nosso futuro, do que Jesus fez e do que Ele fará para nós. Eu ficava pensando assim, mas por que eu não enfatizo aquele tempo e hoje eu cheguei? E aí vai chegando a experiência, os cabelos brancos, e nós vamos falando, eles tinham razão. Nós vamos olhando e dizendo assim que o importante não é o que eu pratiquei ou deixei de praticar, porque eu tinha um velho Senhor. Eu era aliançado com aquele velho Senhor, com as práticas daquele velho Senhor. Hoje não. Hoje a minha alegria, a minha satisfação é falar da aliança que eu tenho com o meu novo Senhor, com a minha nova liberdade, com o meu novo dono, que chama-se Jesus Cristo. Ele de fato me libertou e Ele de fato pode te libertar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, que Ele nos libertou do império das trevas. Éramos condenados ao império das trevas, vivíamos ali. Ele nos libertou, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje fazemos parte de um reino vencedor, que tem um Senhor, que tem um Rei. E este Rei chama-se Jesus Cristo. A pergunta para encerrarmos nesta manhã é: você precisa desta liberdade? Quero enfatizar que você não precisa viver escravo do pecado, que você não precisa viver escravo das situações ao redor da sua vida, que você não precisa mais viver escravo de Satanás fazendo a vontade deste velho Senhor. Quero te dizer que tem uma verdade te esperando. Esta verdade é uma pessoa e uma pessoa que te ama muito, o Senhor Jesus. Eu quero te dizer profeticamente que vem ao meu coração é que Ele, o Senhor Jesus, já tem te mostrado esta verdade. Tome a decisão certa, busque a Ele. Quero te dizer também que a liberdade virá ao seu coração se você optar pelo Senhor Jesus. De fato, verdadeiramente, você será livre. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta manhã, porque um dia, Senhor, nós estávamos debaixo deste jugo, Senhor. Jugo de medo, jugo, Senhor, de escravidão, jugo do pecado, Senhor, aliançado, casado. Senhor, nós estávamos debaixo, Senhor, desta aliança de Satanás. Mas, Senhor, um dia, Senhor, nós nos deparamos com a verdade maravilhosa, a verdade que entrou no mais profundo do nosso ser. Uma realidade, uma verdade que mudou a nossa mente, os nossos corações. Esta verdade está aqui nesta manhã. Esta verdade, Senhor, quer entrar em cada lar, em cada casa, no coração mais desesperado nesta manhã e trazer, Senhor, o sentido de vida. Senhor, um dia nós estávamos algemados. Senhor, nós não tínhamos liberdade, éramos escravos, não tínhamos opções e conhecemos a verdade.
e totalmente, Senhor, fomos libertos. Somos libertos pelo Teu sangue, Jesus, e vivemos sim uma vida de liberdade. O medo não nos aprisiona mais, a escravidão não nos segura mais, porque nós andamos com a liberdade e com a verdade, que é o Senhor Jesus. Deixamos tudo para trás e vivemos somente para si. Senhor, aqueles que estão me ouvindo nesta manhã, que não tomaram ainda uma decisão, ou que estão em dúvidas, ou até mesmo aqueles que já vêm ouvindo, Senhor, a Tua voz e chegaram a uma conclusão que eles precisam da verdade. Espírito Santo, que hoje possa ser a decisão, que hoje eles possam optar pelo Senhor e eles experimentarão de uma tão grande mudança de vida, mudança, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Nós Te agradecemos, Jesus, e que a cada dia, Senhor, nós possamos experimentar do Teu amor e da Tua liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Deus abençoe a sua vida. Busque a verdade. Ela é uma pessoa, ela é o Senhor Jesus e ela vem através da palavra de Deus. Deus abençoe. Graça e paz.